Um perfume tem que ser tem que ser uma boa história. Um perfume tem que ser uma narrativa olfativa. E quanto mais rica for a base, o ponto de partida, essa história que nós queremos contar, melhor será esse perfume. Pode ser a história de uma pessoa, pode ser a história de uma marca. No fundo, qualquer marca pode ter uma representação olfativa. Da mesma forma que não existem duas marcas iguais, nós conseguimos ter também esse pressuposto nos perfumes e, portanto, é muito difícil tu teres, mesmo para dois hotéis, no mesmo segmento, hotéis de 5 estrelas, é muito difícil que eles cheirem ao mesmo, porque aquilo que está na base, o posicionamento, a atitude, a personalidade da marca, a sua localização, quem é que recebe, como é que recebe, o que é importante naquela prestação de serviço e na experiência que se promove, no fundo tudo isso são ganchos, se quiseres, para servir de base, de inspiração, para se construir o perfume, porque existindo essa base, é meio caminho andado para mais facilmente encontrar os aromas, as matérias-primas que melhor fazem o casamento, o fit, não é? com essas ideias, mensagens e pressupostos que queremos reforçar num perfume. E, portanto, a história tem que ser muito clara, a história tem que ser muito real. E quanto mais real e autêntica ela for, também mais sentido o perfume depois fará mais à frente. Isto é, quando nós tivermos a composição fechada, a magia está aí, é que alguém cheire, sinta aquele aroma e faça uma associação imediata àquela marca. Não existem fórmulas, não é? E daí a magia também do perfume, não é? É que cada perfume é uma história nova. Desenvolvido um aroma de raiz, não é um perfume de catálogo, algo feito perfeitamente baseado, inspirado, referenciado naquilo que é a vanguarda, faz todo sentido quando tu queres contar uma história diferente. O que eu gostava, acima de tudo, é que se sinta distintividade, elegância, exclusividade, excelência, altíssima qualidade. Este perfume, esta composição que eu desenvolvi para a Vanguard, é talvez das composições com maior complexidade de aromas. Ela tem mais de 80 matérias-primas diferentes. Precisamente por isso, porque a Vanguard Properties e os projetos que promove são muito diferentes também entre si. Existe uma vitola em comum, existe um denominador comum, mas a verdade é que um projeto como o Castilho 203 é diferente do Tower, ou é diferente da Muda Reserve, ou é diferente do Bayline, ou do White Shell, de todos eles, todos são diferentes. E, portanto, o meu trabalho e o meu exercício foi, sobretudo, encontrar a essência de cada projeto e, no final, os denominadores comuns de todos eles. E, contrariamente àquilo que é habitual na criação de um perfume, em que eu parto dessa narrativa, desse briefing, dessa história que quero contar e depois escolho um conjunto de matérias-primas e de aromas que me permitem contar essa história e compor uma narrativa olfativa, no caso do aroma da Vanguard Properties, foi um processo inverso, porque eu tive que criar 3 aromas diferentes, pela diferença que temos também de projetos, em Lisboa, urbano, acelerado, altamente exclusivo, mas com o buliço da cidade, não é? Com a intensidade da vivência da cidade e com tudo o que isso implica. Depois a calma, a tranquilidade, a proximidade com a natureza da Comporta, das terras da Comporta e do Mother Reserve e, portanto, as valências que ali encontramos, não é? Podemos passear no Pinhal, podemos ir jogar no golf course, ou se descermos ao Algarve, com a proximidade também com o mar, mas um mar diferente daquele que temos na Comporta e, portanto, o meu trabalho foi exatamente esse, foi compor 3 aromas, um aroma inspirado em Lisboa, sofisticado, mais contemporâneo, mais elegante, talvez um pouco mais masculino, e depois o perfume da Comporta, como eu dizia, é um perfume muito mais aromático, muito mais selvagem, portanto com recurso a tudo aquilo que são as referências olfativas daquele ambiente, não é? Os pinheiros, as flores selvagens, as flores campestres, não é? A proximidade com o mar, as dunas, a água salgada, tudo isso tem
evocações extraordinárias. E depois, no final, o Algarve, não é? Com o Bayline, com o White Shell e com, enfim, com outros projetos que hão de acontecer no futuro. No fundo, trazer esse lado também de um Algarve que todos nós temos, aí sim, cruzando com as nossas memórias, todos nós temos a emoção das férias de verão, alguns de nós, não é? E, portanto, essa ideia outra vez, da tensão do verão, não é? Dos programas, dos pôres de sol com os pés na areia, não é? E, portanto, tudo isso era importante estar, de alguma forma, refletido num aroma altamente complexo e, portanto, sim, foi um processo bastante diferente daquilo que costuma ser. O meu grande desafio era, no fundo, refletir essa exclusividade, essa atitude corporativa que se sente em tudo o que acontece, em todos os momentos de contacto com a marca, não é? E por isso também eu dizia que esta composição foi uma composição muito complexa. Não há um tempo para desenvolvimento de um perfume. Há perfumes que são muito mais fáceis e muito mais rápidos de se criar. No caso da Vanguarda, eu demorei mais tempo, precisamente porque eu achava que era tão linear, porque já conhecia a marca bastante bem, de uma forma muito consistente, eu achei que era super fácil e, portanto, avancei para a composição, para a formulação e juntar aromas. E, à medida que ia desenvolvendo o processo, o perfume não me saía, a composição não saía. E foi aí que eu dei o passo atrás e criei um aroma para cada geografia, Lisboa, Comporta e Algarve. Há um momento em que eu sinto que aquela composição já não precisa de mim. É um momento quase que de repulsa. Quando eu termino um perfume e quando eu sinto que acabei, eu sinto que ele se quer afastar de mim. Eu sinto que aquela composição já se fechou por si própria. É muito abstrato, talvez, esta explicação, mas é exatamente aquilo que eu sinto. E por isso muitas vezes as pessoas perguntam: mas quanto tempo é que demoras a fazer um perfume? E eu posso dizer: pode-se demorar um mês, como posso demorar 6 meses. Não há um tempo. Sem dúvida alguma, um perfume que perdurará no tempo, da mesma forma que quando crias uma marca, e essa é uma obsessão que eu tenho quando crio um perfume, é que tu, quando crias uma marca, não o crias a pensar que daqui a um tempo a vais mudar. Tu pensas sempre e ambicionas sempre a eternidade. Não quer dizer que ela não tenha que acompanhar os tempos e que não tenha que se atualizar. Agora, se a história for bem contada, se a história for sustentadamente bem contada, eu acredito que ela pode ser intemporal. Recordo-me que com as minhas primeiras semanadas eu comprava música, foi o princípio dos CDs, que eram uns discos metálicos, quase que armas de arremesso, e os perfumes, e comprava música e perfumes, e alternando. Lembro-me perfeitamente do dia em que comprei o meu primeiro perfume com a minha semanada, tinha 12 anos, e comprei o Cor Rose da Yves Saint Laurent, que é um perfume que hoje em dia, quer dizer, está perfeitamente desatualizado. Eu sou incapaz de usar o Cor Rose da Yves Saint Laurent, mas na verdade aquilo foi uma emoção para mim. Eu sei exatamente onde é que comprei, o dia que estava, a pessoa que me atendeu, como é que ela estava vestida, porque aquele foi um momento marcante. E todos os momentos que eu comprei um perfume, ao longo da minha adolescência, se quiseres, eu lembro-me rigorosamente de tudo o que fez parte daquele momento, porque era uma emoção. E portanto eu digo desde muito pequeno que os perfumes têm uma importância para mim, embora até uma certa idade nunca racionalizado, enfim, nunca percebi por que razão é que gostava tanto daquele. Agora, existem momentos ao longo da minha vida em que eu sou transportado para determinadas situações. Eu comecei a montar a cavalo com 2 anos e meio no Monte Estoril, no Picadeiro, onde hoje em dia é um teatro, e eu lembro-me perfeitamente desse espaço. Eu não tenho registros, não tenho imagem, mas eu consigo recriar visualmente o ambiente onde ele acontecia. Era um picadeiro muito escuro, um azul índigo. Obviamente, como em qualquer picadeiro, o chão, o pavimento era terra, não é? Para nós podermos fazer os volteios e aquelas coisas que tu fazes quando tens 2 anos e meio, não é? Não fazes mais do que isso. Mas de facto, eu sempre que sinto o aroma do couro
por exemplo, ou aroma do estrume, ou aromas que me remetam para o ambiente picadeiro, eu sou automaticamente transportado para essa experiência quando comecei a montar e da emoção de ver um animal gigante, não é? Porque eu era uma criança, um taco de pia, não é? E no final conseguia temos essa capacidade de recuperar a memória. De facto, os aromas têm isso, porque, como se sabe, o local onde no nosso cérebro é guardada a referência olfativa, a nossa memória olfativa, as nossas referenciações de tudo o que cheiramos ao longo da vida, é o que está mais perto da zona cerebral onde nós guardamos as memórias. E também é por isso que sempre que nós sentimos um aroma, antes de pensarmos e de racionalizarmos esse momento, nós automaticamente geramos uma emoção. E por isso sim, perfume é emoção. E foi isso que nós quisemos fazer com a Vanguard, foi criar mais um layer na emoção da experiência do que é Vanguard Properties.